podcast Pequeno Leitor. Apresentação Estela Greco Loduca. O Pequeno Leitor apresenta A Lobinha Ruiva. Numa manhã cinzenta, Dora, a mamãe loba, pediu à sua filhinha Amanda, uma lobinha de pelos ruivos e brilhantes, que levasse comida para a velha vovó Gertrudes, que estava doente sozinha em sua casa. A mamãe loba, no entanto, tratou de alertar a filha que tomasse cuidado com os caçadores maus que se encontravam no caminho da floresta. Lá se foi Amanda, toda contente e destemida, cantarolando e cumprimentando a bicharada. A bem da verdade, aquele dia nublado deixava a floresta um pouco sombria. E quanto mais a pequenina de pelos avermelhados ia caminhando mata dentro, mais o medo começava a aparecer. De repente, ela ouviu um barulho e quando se virou, viu um bicho bem estranho aparecer em sua frente. Ele tinha pouquíssimos pelos no corpo e andava só com 2 pernas. Bicho bem esquisito esse, achou a lobinha. Ele perguntou aonde ela ia com tanta pressa e a pobrezinha contou. O malvado logo inventou uma história, dizendo que aquele caminho era perigoso e falou para Amanda ir pelo bosque. Desconfiada, ela apressou o passo na direção que ele havia dito. Já o safado pegou o atalho para chegar mais rápido na casa da vovó Gertrudes. Chegando lá foi fácil. A pobre velhinha, que mal via e ouvia, havia deixado a porta aberta. O tal mal-intencionado entrou bem devagarzinho e logo já estava de arma em punho, prontinho para caçar a vovozinha. Esse bicho esquisito de 2 pernas, quase sem pelos, safado, mal-intencionado e malvado, era o caçador que a mamãe Dora havia dito. Como a lobinha ruiva não era tão boba assim, já com a pulga atrás da orelha, foi pelo caminho avisando a bicharada para correrem o mais rápido possível e salvarem a querida vovó Gertrudes. Todos os animais atenderam na hora o pedido de Amanda. Quando o caçador estava prestes a puxar o gatilho, uma pantera negra de dentes arreganhados saltou em cima dele, derrubando-o no chão. Na entrada da casa, havia uma cobra pronta para dar o bote. Mas o medroso correu o mais rápido que pôde pela porta dos fundos, deixando para trás a arma e tudo. Os bichos deram risada pelo desajeitado, que saiu na disparada, e a lobinha, quando chegou, respirou aliviada de ver a sua vovozinha sã e salva. Engana-se quem pensa que a história acaba aqui. O talzinho, assustado, torceu o tornozelo numa armadilha que ele mesmo havia feito e ficou lá deitado, gemendo sem parar. Foi quando o grande e gordo urso marrom apareceu. Mas também se engana quem acha que ele fez mal ao homem. Pelo contrário, levou-o para sua caverna e cuidou dele por alguns dias, dando água e comida até o pobre conseguir andar. À noite, chegava bem perto do coitado para aquecê-lo bem. E quando este melhorou, resolveu esquecer o caminho de volta e viver lá mesmo na floresta com seu novo amigo. Logo os outros bichos o perdoaram e o aceitaram. Muitas vezes à noite, a bicharada ouvia um gemido diferente, que parecia um tipo estranho de choro. Aí, eles entendiam que o bom homem estava com saudades de casa. O que eles não sabiam, na verdade, é que Teodoro, este era o nome dele, chorava de tristeza por todos os animais que ele já havia tirado a vida.
E assim termina a história daquele homem que havia deixado de ser malvado, mal-intencionado e safado. Momento Pequeno Leitor Entrevista. Oi, aqui é a Estélia, seu pequeno leitor. Queria agradecer por vocês estarem aqui comigo na Olá Podcasts. Hoje eu tô com uma convidada super especial, o nome dela é Helena, ela tem 9 anos, é uma super leitorinha e ela veio bater um papo comigo. Helena, tudo bom? Sim. Ah, então tá joia. Eu vou fazer uma entrevista com você e depois você pode fazer uma entrevista comigo, combinado? Sim. Então tá joia. Vamos lá. Você gosta de ler? Sim. E você costuma ler em que momentos? Quando eu vou dormir e às vezes quando eu tenho um tempo livre. Ah, é? E me diz uma coisa, você gosta de historinhas de lobo? Sim. Gosta? É. E você lê bastante história de lobo? Não. Não lê? Não. E os Três Porquinhos, você gosta? Eu não leio, mas eu gosto dessas histórias. E me diz uma coisa, essa minha historinha Lobinha Ruiva, você gostou da parte que o caçador... Você lembra da parte que o caçador cai no buraco? Sim. E você achou que ia acontecer alguma coisa especial com ele? Sim, ele percebeu que era chato o que ele fazia? Sim, ele percebeu depois que ele foi resgatado e foi salvo. Mas na hora... Então, mas na hora que ele caiu no buraco, você na hora que ele caiu no buraco ficou pensando assim, será que esse caçador vai se dar mal agora que ele caiu na armadilha? Ou você achou que os bichos iam salvá-lo? Eu achei que ele ia ficar lá. Na armadilha? É. Então, e me diz uma coisa, você gostou de saber que nessa historinha o lobo não é mau e quem é mau é o caçador? Foi diferente e foi uma experiência de leitura boa pra mim. Ah, que legal saber que você gostou. E me diz uma coisa, então você achou legal o lobo ser bonzinho e não ser o malvado? Achei. Ah, muito bom. Eu também gostei de fazer um lobo bonzinho. Eu gosto de histórias de lobo. E me diz uma coisa, se você que tivesse escrito essa historinha, se você que fosse autora, o que você teria feito com o caçador quando ele caiu no buraco? Você ia fazer com que o caçador fosse salvo pelos animais, que nem eu fiz? Ou, de repente, você ia fazer com que ele ficasse lá? Você tem ideia do que você gostaria que acontecesse com ele? Eu gostaria que a lobinha ruiva, ela estava passando por ali e vê ele. Aí ela ajuda ele a sair e eles viram amigos. Ah, é? Ah, então tá bom. E me diz uma coisa, você gosta de historinhas que tem um reconto, por exemplo? Essa historinha você reconheceu que ela é um reconto da Chapeuzinho Vermelho? Sim. Reconheceu? E você gosta de historinha que pega um personagem assim e faz um reconto? Sim, eu gosto dessas histórias. Ah, legal, então. Então agora vai continuar o Momento Pequeno Leitor Entrevista e quem que vai me entrevistar é a Helena. Você tá pronta para me entrevistar? Sim. Vamos lá, então? E no que você se inspirou para virar escritora? Olha, eu me inspirei no meu filho, porque quando ele era pequenininho, eu adorava vê-lo brincar, ficava acompanhando tudo que ele fazia e conforme ele brincava, eu ia tendo um monte de ideias para escrever historinha. E como eu já gostava de escrever bastante, eu aproveitei e comecei a escrever tudo o que eu via ele fazendo e era uma historinha atrás da outra em função do que ele brincava. Ah, e quando você virou escritora? Então, eu virei escritora faz uns 8 anos mais ou menos. E a primeira historinha que eu fiz foi para o meu filho. Ele devia ter uns 3 anos de idade. Aí eu escrevi para ele essa historinha e aí um dia eu criei o site O Pequeno Leitor e coloquei nele essa historinha e aí depois ela foi publicada e virou um livrinho. E quanto tempo você demora para escrever um livro? Olha, sabe, depende. Sabe por quê? Às vezes eu tô cheia de ideias e elas saem muito rápido. Outras vezes
Eu demoro um pouquinho, aí eu não sei o que fazer. Por exemplo, você sabe que nessa historinha da lobinha, quando o caçador caiu no buraco, eu não sabia o que eu queria que acontecesse com ele. Eu estava com tanta raiva dele que eu falei, vou deixar ele nesse buraco. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu fui dormir, resolvi pensar um pouquinho, porque eu não sabia muito bem o que eu queria que acontecesse com esse malvado. Aí, com a cabeça fresca, no dia seguinte, eu achei legal pensar com calma e falei, bom, agora eu vou voltar na historinha e vou escrever novamente, da parte que eu parei, né? Então, às vezes, a historinha sai muito rápido e outras vezes, se eu estou com dúvida no que eu quero fazer ou não, eu paro um pouquinho, penso, então pode levar um dia, 2, e assim vai. Ah, e qual foi o primeiro livro que você escreveu? Chama O Pum, que foi essa fase que meu filho fazia muito pum, e ele queria saber tudo sobre o pum, e aí eu achava tão engraçadinha essa fase dele que eu resolvi escrever uma historinha para ele. Então a minha primeira historinha foi a do pum. Ah, e você escreve livros só para crianças ou também para adultos? Eu escrevo mais para criança, mas eu acabei de lançar um livro que chama Meninada da Vila, e ele é para criança um pouquinho mais velha, assim, já da sua idade, que sabe ler sozinho. É um livro bem bacana, é um livro que conta história de turminha, fazendo muitas peripécias, muita arte, muita bagunça. É um livrinho bem legal. Ah, e se você fosse um personagem de livro, qual você seria? Olha, eu adoro, como eu já te contei, eu adoro o lobo. Bastante. Só que deixa eu pensar qual outro personagem que eu seria sem ser um lobo. Você sabe o que eu acho que eu gostaria de ser? Que desde pequenininha eu tenho vontade de ser? Gostaria de ser um passarinho. Que pode voar. Eu sempre quis voar. Então, se eu crio uma historinha que tem um personagem, um passarinho que vai sair voando, eu vou adorar se eu pudesse vir a ser esse personagem. Ah, eu também. Sempre quis voar. Ah, é? E você numa historinha? O que é que você gostaria de ser de personagem? Tem algum que você gosta? Eu gostaria de ser algum personagem que voa, porque eu sempre quis voar. Ah, então você é que nem eu. Eu acho que a gente ia gostar daquela historinha Festa no Céu, que todo mundo que vai para essa festa é bicho que voa. Eu ia adorar poder participar dessa festa e voar até lá no alto. Mas se não for passarinho, eu gosto de lobo. Eu escrevo bastante historinha de lobo. Entendi. Então tá bom. Eu adorei que você me entrevistou. E eu adorei que você está aqui no programa. Eu acho muito legal e fico muito contente. Momentos de histórias. Continuo aqui com a minha convidada Helena. E para seguir com o nosso papo, eu queria perguntar, Helena, você quer me dar alguma dica especial de livro de lobo? Tem esse aqui que se chama Procura-se Lobo, da Ana Maria Machado, e as ilustrações de Laurente Cardon. E você consegue me contar um pouquinho do que é, como é que é essa historinha? Sim, é que é uma história que anunciou no jornal, que procura-se um lobo. Só que não falam por quê, só escrevem procura-se lobo. Aí, um moço, ele queria um emprego. Mas aí ele se chamava alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, Lobo. Aí ele fingiu que ele não tinha entendido. E aí eu acho que era Manuel Lobo. O sobrenome dele era Lobo. Então ele fingiu que ele pensou que ele também podia participar. Aí ele enviou uma carta para a empresa. Daí eles falaram que ele não podia entrar. Mas aí, algumas semanas depois, eles enviaram uma carta para ele ler. Eles gostaram muito do jeito que ele escrevia. Aí O lobo escrevia? Não, o Manuel. Ah, bom. Mas os lobos também escreviam. Ah, bom. É? E aí
para ele responder as cartas dos lobos. Que legal esse livro. Aí ele achou um monte de lobo. É mesmo? Mas aí depois ele percebeu que eles não tinham escrevido de um jeito muito claro. E aí depois foi procura-se lobo de verdade e escreveram pra quê? Que legal, Helena. Gostei dessa história. Eu também gostei quando eu li. Então você vai me emprestar esse livrinho que eu também quero ler. Tá. Eu gosto bastante de ler, principalmente histórias de lobo. Né? E eu vou dar uma dica de um livro também. Você já ouviu falar num livro que chama O Chapeuzinho Amarelo? Já. Você gosta? Sim, mas eu esqueci um pouco do livro. Essa historinha, a Chapeuzinho, ela é muito medrosa. Ela tem medo de brincar, ela tem medo de ficar gripada, ela tem medo de dormir porque ela vai ter pesadelo, ela tem medo de minhoca, ela acha que a minhoca é uma cobra. Tudo ela tem medo de trovão, tem medo de escuro, tem medo de claro, tem medo de tudo. Ela não brinca, nem brincar de amarelinha ela brinca. Só que o maior medo de todos que ela tem é do lobo. E aí ela faz uma coisa muito bacana para perder o medo do lobo. Sabe o que ela faz? Não. Porque ela encontra o lobo. Ela dá de cara com o lobo. Só que quando ela dá de cara com o lobo, ela perde o medo do lobo. E sabe o que ela faz? O lobo fica falando, gritando com ela, dizendo que ele é um lobo. Mas ela não está nem aí. De repente ela perdeu o medo porque ela fica falando lobo, 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 lobo. E sabe o que ela percebe? Que a palavra lobo, se você falar lobo, 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 sabe o que parece que você está falando? Bolo. Bolo. Aí ela ficou pensando num bolo de lobo, todo felpudo e peludo, que ela tinha vontade de comer. E o lobo ficou completamente bravo com ela, viu que ela não tinha medo. E ela não estava mais nem aí, porque cada vez que ela pensava no lobo, ela lembrava da palavra bolo. E aí, quando ela perde o medo do lobo, ela acaba perdendo o medo de tudo. Aí tudo aquilo que ela tinha medo, de pular amarelinha, medo de minhoca, medo de escuro, medo de trovão, medo de dormir porque ia ter pesadelo, era tudo em função do grande medo que ela tinha de lobo. E aí ela foi perdendo todos os outros medos dela. É um livro bem bacana, eu adorei ler esse livro. Eu acho que eu já li esse livro. Ele é muito legal, é um livro muito bacana. Então eu recomendo. Então a minha recomendação de hoje é O Chapeuzinho Amarelo. E a sua recomendação, fala de novo o nome. Procura-se Lobo. Procura-se Lobo. Então aqui no momento Estante de Histórias, tem 2 dicas de livro, uma minha e uma da Helena. A minha dica é Chapeuzinho Amarelo. É uma historinha do Chico Buarque, ilustrada pelo Ziraldo. E a sua dica, fala mais uma vez. Procura-se Lobo, da Ana Maria Machado e de Laurete Cardon. Bom, o programa de hoje está acabando. Espero que vocês tenham gostado da historinha e do nosso bate-papo. E queria lembrar vocês, se vocês quiserem deixar algum comentário, uma pergunta, uma curiosidade que vocês tenham sobre mim, sobre a historinha, e que vocês queiram muito saber, é só escrever aqui embaixo. E eu também vou sugerir uma atividade que eu acho que seria muito bacana. Se vocês reescrevessem a historinha a partir do momento onde o caçador cai no buraco, o que é que aconteceria? Ele iria ser morto? Vocês iriam salvá-lo, como eu fiz? O que é que você imagina que aconteceria com ele? Ou com o pobre caçador, ou com o malvado caçador? Qual seria o fim dele? Aí é só mandar para mim no meu e-mail, que está na descrição do programa, e eu poderei ler para todos os pequenos leitores ouvirem em um outro programa. E também queria aproveitar para convidar você que não conhece o site O Pequeno Leitor, o endereço também está na descrição do programa, que lá tem muitas historinhas, brincadeiras e muitas atividades para você fazer e se divertir. E uma coisa que eu queria contar para vocês é que essa historinha que vocês acabaram de ouvir,
A Lobinha Ruiva, ela virou livro pela Companhia das Letrinhas. Então, se você gostou, é muito bacana ver o livrinho, reler, olhar as ilustrações que são lindíssimas, voltar na página, na parte que você gostou, reler novamente. E uma coisa que é bem bacana é que no final eu sugiro um monte de atividades para vocês fazerem. Então, vocês podem se divertir muito depois de terminar de ler a historinha. Eu espero que vocês gostem. Aguardem as próximas historinhas. Um beijo grande e tchau, tchau. Podcast Pequena Leitura para os grandes leitores de amanhã.